Em 2008, quando nós fizemos a CPI das milícias, havia naquele momento, deputada Jandira, o entendimento de muita gente de que a milícia era um mal menor, de que afinal de contas o tráfico era pior, como se nós pudéssemos escolher algum grupo criminoso que fosse mais aceitável do que outro, o que é um absurdo, evidentemente. Qualquer grupo criminoso tem que ser enfrentado, tem que ser combatido. Mas mais do que isso, a gente, ao conseguir fazer a CPI, não só nós indiciamos e levamos à prisão pela CPI todos os donos de milícia da época, como fizemos 58 propostas concretas para enfrentar a milícia. Propostas que não começavam e não terminavam na polícia. Porque a milícia, capitão Augusto, não é um problema de polícia. A milícia é um problema de política. E muitos dos problemas que nós temos na polícia são problemas que começam na política. Eu não estou com isso justificando nada que esteja errado na área de segurança pública. Não é isso. Mas muitas vezes a polícia faz o papel sujo que a política quer e exige que se faça nos lugares mais pobres. E a milícia é exatamente isso. Ao contrário das facções do tráfico, que nascem todas do caos do sistema carcerário, a milícia não nasce no sistema carcerário. A milícia nasce nos palácios. A milícia nasce dentro do Estado. A milícia nasce como um projeto de poder do crime. E é disso que eu estou falando, deputado Paulo Teixeira. Eu estou falando que o crime tem projeto de poder. Eu estou falando não de um Estado paralelo, como se fala. Eu estou falando de um Estado leiloado, de um Estado entregue a interesse criminoso e que domina a vida de pessoas em vários territórios. 2.178.000 cariocas vivem sob o domínio da milícia. Isso significa 34% da população da cidade. 34% da população da cidade do Rio de Janeiro está sob o domínio das milícias nesse momento. E das áreas em disputa, 41%. Isso significa, senhoras e senhores, que mais de 70% da população está dominado por algum grupo criminoso na cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de uma cidade desconhecida, eu não estou falando de uma cidade que ninguém aqui sabe onde é, ou ninguém aqui nunca foi. Eu estou falando de uma das cidades mais importantes do mundo. 75% dos seus moradores não vivem no cartão postal, vivem no lugar onde não vale a Constituição de 88, vivem sob o domínio do crime, da arma e do medo. E isso é um projeto de poder, um projeto de poder que tem as digitais da família que hoje está no Palácio do Planalto, porque vem de lá. Esta relação entre crime, polícia e política se nacionalizou através da eleição de Bolsonaro. Eu estou falando de uma cidade do Rio de Janeiro que está mexicanizada, no que há de pior desse termo, com todo respeito à população do México. O Rio vive hoje um processo de mexicanização. Quem tem o poder no Rio hoje não é a direita, não é o partido A, não é o partido B. Quem tem o poder, quem manda no Rio, quem define o que pode e o que não pode é o crime. É o crime. E o crime que tem a conivência e a participação de muita gente que está no poder político. Não é Estado paralelo, é um projeto de sociedade miliciana que interessa a muita gente, este modelo, que interessa a fragilidade das instituições, que interessa a violência policial, que interessa a fragilidade da lei. Isto é um projeto de sociedade que está em disputa no Brasil, deputado Paulo Ramos. Portanto, a imagem do Rio como um cartão postal vale para menos de 20% da população. É enganosa enquanto a imagem de uma bela cidade. É um maravilhoso cenário para uma cidade, mas está longe de ser uma cidade maravilhosa. É uma cidade de um povo extraordinário, de um povo que sobrevive a esse desmando. Mas nós precisamos aqui no Congresso Nacional assumir a nossa responsabilidade perante a Constituição de 88. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque as nossas diferenças, elas são pequenas diante do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque aqui é o crime com poder. Aqui é o crime dizendo que a Constituição não vale. Esse processo de mexicanização, que hoje tem o seu representante nesta relação de crime, polícia e política, no Palácio do Planalto, tem que ser enfrentado, deputado André Figueiredo. Nós temos que aqui abrir uma CPI da milícia, investigar, como nós fizemos no Rio de Janeiro e conseguimos mudar a opinião pública, mas tem que tirar deles o poder econômico,
tem que tirar deles o poder territorial e tem que devolver à cidade um projeto de cidade, um projeto de desenvolvimento, e nós temos que reafirmar que isso se dá em nome de algo sagrado, que é a democracia brasileira. Defender a democracia é muito maior do que qualquer diferença que possamos ter entre nós. E hoje o Rio não tem democracia porque está na mão do crime. E isso precisa nos unir para defender o Rio e esse país.